Olá, alunos, agora vamos falar um pouco sobre multiplicação. O que é uma multiplicação? Primeira coisa, a gente tem que ter esse conceito. A multiplicação vem para facilitar a adição de várias parcelas. Então, se eu tenho 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, eu não preciso escrevê-lo tudo aqui. Eu posso representá-lo em forma de multiplicação. Mas como assim, professor? Eu tenho um número, então o número é 3. Quantas vezes o 3 aparece? A soma de parcelas aqui. Devo contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é 7 vezes o número 3. 7 vezes o número 3 é como se fosse 3 mais 3 mais 3, 7 vezes, ok? 7 vezes 3, aí você vai fazer 21. Porque 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 3, 21. Pronto. Então a multiplicação ela vem para facilitar a soma de parcelas iguais. Então o número de vezes que aquela parcela se repete. Ok? Qual que é a característica dele? Nós temos o multiplicando. Nós temos o multiplicando, o multiplicador, e o produto. A multiplicação ela é igual, ela tem as mesmas propriedades que a adição. Então, isso aqui a gente tem a comutativa. A comutativa sempre vai aparecer quando a gente fala lá, a ordem dos fatores não altera o produto. Quer dizer, que se você tem lá 4 vezes 3 é igual a 3 vezes 4. O produto final é igual, o resultado é igual. Quando vocês ficarem maiores, chegarem numa outra, lá no ensino médio, eu vou ensinar a questão de conjuntos que tem uma pequena diferença. Mas a comutativa, se eu expressá-la 4 vezes 3, ela tem que ser igual a 3 vezes 4. Então, se eu alterar a ordem dos fatores, não pode alterar o produto. Elemento neutro. Elemento neutro da adição é zero. E da multiplicação? Qual que é o elemento neutro? Vocês lembram? O elemento neutro é 1, porque se eu tiver somente uma parcela, é o valor dela mesmo. Se eu tiver duas parcelas, eu tenho duas vezes aquela parcela. Então, o valor neutro na multiplicação e na divisão vai ser 1. Então, eu tenho aqui 5 vezes 1 é igual a 1 vezes 5, que é igual a 5. Esse é com o elemento neutro. Associativa. O tecido verde abacate. O tecido, né? Tecido aí é o meu substantivo. Você faz associação, quer dizer, ela vai ter mais de um valor na multiplicação. Um exemplo aqui, 4 vezes 2 vezes 1 tem que ser igual a 4 vezes 2 vezes 1, que é igual a 2 vezes 4 vezes 1. Então eu estou fazendo a associação dela. Ela pode ser tanto escrita de qualquer forma aqui e o produto vai ser igual. Então eu faço uma associação. A distributiva. Romperiam as cercas. Nossa, essa frase não faz sentido. Foi quando ouviram a notícia bomba, romperiam as cercas. A distributiva ela é um pouco mais complexa e essa a gente vai usar até o final dos estudos da parte básica. No ensino fundamental e médio você vai usar muito a distributiva. Então nesse momento você tem que aprender a observá-la. Então como é que eu observo uma distributiva? Na letra
ela sempre vai ter uma multiplicação por valores associados a uma soma dentro do parênteses. Conforme o exemplo aqui, ó, 3 vezes 2 mais 5. Como vocês ainda são pequenos, vocês falam, professor, mas não é só fazer o que está dentro do parênteses primeiro? Poderia ser. Mas como eu quero que vocês apliquem a propriedade distributiva, vocês vão distribuir. Então, quando eu tenho esse modelo aqui, 3 vezes um valor somado dentro de um parênteses, eu vou multiplicar cada membro pelo multiplicador. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 2, 3 vezes 2, mais 3 vezes 5. Então, faço a segunda linha, 3 vezes 5, 3 vezes 5. 3 vezes 2 é 6, 6 mais 15, então aqui é 21. Concluí, ó, fiz a distributiva. Poderia ter somado? Poderia, ó, que 2 mais 5 é 7, 7 vezes 3, ou 3 vezes 7, 21. Mas quando a gente está trabalhando para vocês conseguirem observar a distributiva, eu quero que vocês distribuam. Então você vai fazer 3 vezes o primeiro membro e 3 vezes o segundo membro da soma ou da subtração que aparecer. Ok? Vamos fazer mais um exemplo? Vou colocar aqui 4 vezes 1 mais 5. Então o que eu vou fazer? 4 vezes 1, 4 vezes 1, mais 4 vezes o 5. 4 vezes o 5. Então, tem aqui 4 vezes 1, 4, mais 4 vezes 5, 20. Então, aqui eu tenho 24. Se eu tivesse somado, também chegaria. 1 mais 5, 6. 6 vezes 4, 24. Mas nós estamos aplicando a distributiva. Eu quero que vocês treinem o conceito de distributiva. Então, vocês vão distribuir. Ok? Aí lá no exercício, é só para você falar no 5 aqui. Para a igualdade, 7 vezes 4 igual a 28, determine se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. 7 é o minuendo e o 4 subtraindo. Se está falando de multiplicação, não pode ser nem minuendo e nem subtraindo. Essa é falsa. O número 4 é multiplicador? Aí eu vou analisar. O número 4 é multiplicador? Verdadeiro. O número 28 é a diferença? Aí eu vou olhar lá no conceito da multiplicação. E assim por diante. É só você responder referente a essa igualdade que está aparecendo aqui. Ah, eu esqueci de falar do fechamento aqui da multiplicação. Quando a gente fala de propriedade de fechamento, é sempre que tiver um número natural. Então, mais de um número natural. Vou ter o produto final, que nem eu coloco aqui para vocês. 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Pronto. Acabou aqui. Fechei o cálculo. Isso aí é quando ela é de fechamento. Ela não está nem fazendo associativa, nem distributiva, nem está com elemento neutro e nem comutativa. Ela está fechada. Ela chegou na resposta final. 4 vezes 5, 20. Para responder a questão 25, você Exercício 6. na página 121, tá? Eu quero que você, de acordo com a propriedade de multiplicação, complete as lacunas abaixo, a modo que as igualdades Lê a tirinha, tá? tornem-se verdadeiras. Eu quero que vocês apliquem a comutativa. 3 vezes 2. Se ela é comutativa, então ela tem que ser igual a 2 vezes 3. 7 vezes alguma coisa é igual a 8 vezes 7. Então, 7 vezes 8 igual a 8 vezes 7. E assim por diante. Associativa. Se ele colocou que é 3 vezes 4 vezes 8. Então, é 3 vezes 4 tem que vezes o 8. E assim por diante. Aí você vai analisar conforme está aparecendo. Você vai conseguir determinar quem que é quem. A distributiva. 5 vezes 8 mais 2. Então, 5 vezes o 8 mais 5 vezes o 2. Ó. Então, você vai completar o que está faltando aqui. Que falta o 8. E assim por diante. A questão 7, eu fiz um videozinho explicando para vocês, que se vocês entenderem o conceito, vocês vão saber o que está acontecendo. Quando aumentam
ou diminui o valor, explique os procedimentos que você utilizou do produto 35. Então, quando aumenta ou diminui o valor, explique os procedimentos que você utilizou do produto 35 vezes 82. Se, quer dizer, aqui assim eu já tenho o produto, eu quero saber o produto de 35 vezes 82. Se acrescentarmos 1 ao 35, se eu acrescentar 1 aqui, aumenta quanto? Aumenta mais 1 aqui. Então, vai ser, em vez de ser 35 vezes 82, vai ser 36 vezes 82. Então, ele aumenta 82. Ele aumenta mais uma vez o 82. Então, eu vou colocar aqui o 82. Quanto que ele aumenta no final? Aí você vai multiplicar 36 vezes 82. Então, 36 vezes 82. Aí você monta a continha e faz bonitinho. Se acrescentarmos 2 ao 35, aumenta o quê? 2 vezes a mais o valor de 82, porque você está colocando no 35 de novo. Se acrescentarmos 3 a 82, vai aumentar 3 vezes a mais o... Quer dizer, se eu colocar 3 aqui, vai ficar 85. Vai aumentar 3 vezes o valor de 35. E assim por diante. Se subtrairmos 1 do 35, diminui quanto no meu produto? Então, aí eu vou colocar aqui, diminui uma vez o valor de 82. E assim por diante. Se ficarmos atentos, nada acontecerá. E daí, ele tem que ficar no plural, né? Por isso que eu penso que... Já no exercício 8 em diante, é para trabalhar os termos matemáticos. Então, você vai ver, o triplo é quando é 3 vezes, o dobro, você vai dobrar 2 vezes, o quádruplo é 4 vezes o valor, o quíntuplo é 5 vezes o valor, e assim por diante. Então, você vai fazer o que se pede. O triplo de 4 é 3 vezes 4 ou 12. A partir desse exemplo, complete as lacunas. O dobro de 7 é 2 vezes o 7, que é 14, e assim por diante. Na linguagem comum, dizendo, por exemplo, que o número mais 3 unidades é igual a 13. Já na matemática, podemos escrever da seguinte forma: 2 vezes x mais 3 é 13. Então, aqui que eu coloco para vocês aqui, que a gente pode trabalhar com um número desconhecido. Então, se eu falo assim, o dobro de um número, eu não conheço o número, mais 3 unidades é 13. Quer dizer, o dobro de um número. O número é desconhecido, nós usamos como padrão x. Mais 3 é igual a 13. Aí eu posso fazer. Então, o que você vai fazer agora no exercício? Aqui é só para você escrever a linguagem matemática. O triplo de um número. Eu conheço o número? Não sei. Então, 3 vezes x mais 2 unidades é igual a 11. E assim todos até a letra E. Você vai fazer, só vai escrever a expressão que representa o que está escrito aqui. Agora, como que eu calculo esse termo desconhecido? Para calcular o termo desconhecido, eu tenho que fazer a primeira expressão. Então, determinei a expressão. O dobro de um número é igual a 10. Que número é esse? Na linguagem matemática, escrevemos que 2 vezes o número desconhecido é igual a 10. Mas quanto que vale x? Se eu sei que o dobro de x é 10, qual que é o valor que eu posso atribuir a x e eu vou chegar até 10? O que a gente pode fazer? Nós vamos pegar aqui no caderno. Ele falou que o dobro de um número desconhecido é igual a 10. 2 vezes x é 10. Se eu pegar e dividir pelo múltiplo de 2 e 10, o número que eu posso dividir os dois ao mesmo tempo, que é 2, dividir os dois lados da igualdade por 2, eu vou ter que número? Eu vou dividir 2 por 2, dá x. Eu vou dividir
por Então, 2. a 25 fala, E eu vou dividir por após ler 2 o os dois texto lados da expressão. determinado, Então, o que eu tenho aqui? simplesmente, 2 dividido por 2 vai sobrar complete x. visualizações, 10 faz dividido sentido por a 2, expressão, 5. Então, eu estou afirmando com a que x imagem, vale a tirinha, o texto, 5. Tá escrito, faz sentido? O que eu poderia fazer, que é comum a gente aprender? Então, aqui eu fiz na divisão nos dois lados do membro. Então, primeiro membro e segundo membro dividido pelo múltiplo dos dois. O que eu posso fazer também? 2x é igual a 10. Quando tiro de um lado da igualdade, esse 2 está 2 vezes x. Se eu passar ele para o outro lado da igualdade, eu tenho que inverter o sinal da operação que está acontecendo. Aqui está acontecendo uma multiplicação. Então, se eu passar ele, tirar ele da frente do x, ó, ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, x, o 2 eu passo para o outro lado, trocando o sinal, ou trocando a operação que está acontecendo. Então, a operação, nesse caso, que era multiplicação, passa a ser uma divisão. Então, eu vou ter que x igual a 5. Vamos fazer a letra F aqui, só para vocês treinarem um pouquinho. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas é porque esse conteúdo aqui é um pouco mais complexo. Então, a letra F, ele fala assim: o dobro de um número, quer dizer, o dobro de um número desconhecido é 24. Então, eu posso fazer tanto dividindo os dois termos. Ó. Qual que é o múltiplo de 2, o maior divisor em comum de 2 e 24? É 2. Então, eu posso dividir os dois lados da igualdade. Ó. Isso aqui é a minha igualdade. Ó. Os dois lados da igualdade por 2. Então, 2 dividido por 2 é x. X é igual a 24 dividido por 2, 12. Ou eu posso utilizar a propriedade de passar para o outro lado da igualdade invertendo o sinal da operação. Então, eu tenho aqui 2x, 2 vezes x igual a 24. Então, eu vou passar o 2 que está multiplicando para o outro lado da igualdade, trocando a operação. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ficar aqui com x igual a 24 dividido por 2. Está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Eu poderia escrever também 24 sem ser em forma de fração. Dividido por 2. Eu troquei a operação. Porque 24 dividido por 2 é após ler o texto, né, a tirinha, 12. Pronto. sentido a associação com a imagem? Aí vocês escolhem se vocês vão querer fazer dessa forma ou desta forma aqui. Ok? Na imagem, nós temos que o adjetivo, né, ele está reclamando. Ele está Aí vocês façam todas as expressões e que nós tem aqui. sabemos que o adjetivo e o substantivo, eles têm que concordar em gênero, número e número. Já lá na questão J, Feminino, masculino, número singular e plural. Então, sim, faz todo sentido. ele já começa a acrescentar, então fica um pouco mais complexo. Então, Gênero e número. um número mais o seu triplo é igual a 40. Quer dizer, um número, essa é a letra J. Essa daqui é o exemplo antes da J. Então, um número que eu não conheço, mais 3 vezes ele mesmo, é igual a 40. Então, aqui eu tenho um número desconhecido, mais 3 vezes ele, igual a 40. Primeira coisa que eu tenho que fazer é agrupar os valores. Então, x mais 3x, quer dizer, x com x, quantas vezes o x vai aparecer? Se eu separasse ele aqui, eu ficaria x mais x mais x mais x. Porque aqui, ó, eu tenho 3 vezes esse x. Então, 1, 2, 3, mais 1x. Nós temos 4x igual a 40. Então, eu sempre vou somar o valor numérico. Quem está na frente do 1? Quando não aparece ninguém, o elemento neutro é 1. Então, é 1 vezes o x. Então, 4x. O que eu faço agora? Eu posso tanto passar o 4 que está multiplicando para o outro lado, trocando a operação para divisão, ou dividir os dois lados da igualdade para manter o equilíbrio por 4, que é o maior divisor em comum. Então aqui eu vou dividir por 4.
porque eles, substantivo... Então 4 dividido por 4 é não x, estão, 40 por 4 é concordando, tá? 10. E poderia ter feito 4x igual a 40, poderia ter feito passando o 4 que está multiplicando para o outro lado dividindo, dá 40 dividido por 4. Então x é igual a 40 dividido por 4, x igual a 10. Aí vocês escolhem como vão fazer. Então a letra J ali, ele fala um número mais o seu triplo. Então x mais 3x Todo mundo entendeu a questão do é igual a 20. É o mesmo processo. X mais 3x, 4x igual a 20. Posso dividir pelo maior múltiplo em comum, que é 4. Então vai ficar x igual a 5. E assim por diante. Você pode fazer tanto do exemplo passando para o outro lado e trocando a operação, quanto dividindo os dois lados, os dois membros, pelo maior divisor em comum. Ok? Até a próxima. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas vocês vão compreender.